Bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos agradecer a oportunidade que os irmãos da espiritualidade nos concedem, por mais esta vez de estarmos aqui reunidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Pegar o Evangelho, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, não mais do que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no meio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício, a indiferença moral. Eu digo somente atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandiosos, mas que aprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulsivo que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvidos aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Bom, aqui a gente sabe que Jesus deixou por todo o caminho que ele percorreu a mansuetude, a resignação, a obediência, né? E nós, dentro daquilo que nós conseguirmos, deveremos seguir esse caminho. Mas aqui no final ele ressalta uma coisa muito interessante, porque a gente pode notar que ao nosso lado não existem pessoas assim, não é? É muito mais difícil a gente ver pessoas assim. Quer dizer, nós aqui estamos no caminho ainda, né? Não que nós chegamos lá, mas estamos no caminho, não é? Mas ele coloca aqui, cedo ou tarde, todos acabarão com essas resistências, né? Então Jesus mesmo falou, né? Pai, eu não perderei nenhuma de tuas ovelhas.
Então, a gente tem que se resignar com as situações que a gente passa, ou aquelas pessoas que dificultam a nossa caminhada, porque elas estarão sempre no nosso caminho, porque estamos num planeta de provas e expiações, né? Mas isso vai ser superado mais cedo ou mais tarde, como diz a própria palavra do Evangelho. Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso livro, No Mundo Maior, né? Nós estamos aqui, eu não sei que capítulo é, deixa eu ver, é o capítulo 2 e o, o instrutor Eusébio está fazendo uma palestra, né? Está conversando sobre o trabalho que eles têm que fazer. Eu vou continuar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, também pode ficar à vontade, perguntar, ou se alguém quiser acrescentar qualquer coisa que eu falar, também fica à vontade. Então vamos lá. Nesse momento, Eusébio interrompeu-se por mais de um minuto, como a recordar cenas comovedoras que as imagens do seu verbo evocavam, demonstrando certa vaguidade no olhar. Notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno da sua palavra. Damas sensibilizadas ressumbravam forte impressão nas fisionomias transfiguradas, e todos nós, ante a exposição leal e comovente, nos mantínhamos quedos e aturdidos. Decorridos longos segundos, o orador prosseguiu com inflexão energética e patriarcal. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamais asas para os surtos sublimes, tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre. É, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de todos nós, de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção. O simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos podem corresponder-se igualmente à distância de país a país. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refuljam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Transitórias, né? A gente tem que lembrar que tudo é transitório aqui para nós, né? Vanguardeiros da fé viva, o que desejais ser doravantes no mundo, não obstante os percalços que se nos defronta, exige-se de vós a cabal demonstração
de estar de certos da espiritualidade divina. Quer dizer, para a gente não ter dúvida sobre isso, né? O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Admitireis, porventura, vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? Se a erva tenra deve produzir consoante objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado, que não há de esperar da razão iluminativa pela fé, receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimentos edificantes para um sacrifício por nada? Teríamos o alfojar de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? Quer dizer, aqui a gente não pode esquecer, né, que Deus nos criou simples e ignorantes, né? Por isso que a gente vem de encarnação em encarnação, mudando o nosso aspecto, né? Melhorando um pouquinho, às vezes não, mas são as encarnações que nos fazem progredir. Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra. A porta divina não se abre a espíritos que não se divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta a que vos prendeis provisoriamente representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Recolhei o orvalho celeste no escaninho do coração sedento de paz, contemplai as estrelas que nos acenam de longe como sublimes ápices de divindade. Todavia, não ouvideis o campo de lutas presentes. Ou seja, a gente vai ter as nossas lutas, né? O espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Nós que estamos na jornada espírita, somos aqueles espíritos da última hora, né, que fomos convocados para ajudar a evangelização do planeta, né? Então, olhem bem a responsabilidade, né? Mas continuando, para a nossa vanguarda de obreiros, decididos e valorosos, passou a fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Vivemos a estruturação de sentimentos novos, argamassando as colunas do mundo vindouro, com a luz acesa em nosso campo íntimo. Natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista, compreensível e razoável. Toda a escola caracteriza-se pelos diversos cursos que lhe formam os quadros e as disciplinas. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos mil obstáculos da fantasia que lhes cristaliza as impressões. Falamos a vós outros que sentis a sede de universalismo anônimos, companheiros da humanidade que se esforça por emergir das trevas para a luz, que é o nosso caso, né? Das trevas para a luz.
Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusivista como fim? Alimentemos a esperança renovadora. Não invoqueis Jesus para justificar anseios de repousos indébito. Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao Calvário, e as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes antes de melhorar o nosso próprio mundo. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita e adaptemo-la à lei que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade. O governo universal não nos inscreveu às atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperação na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram, né? Então, veja, não tem muito o que comentar, não é? Porque ele está colocando coisas que todos nós deveríamos estar fazendo, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Vitor, tudo em ordem aí? Tudo bem, meu amigo. Estou acompanhando aqui uma coisa bem interessante. Pra Hum, gente, muitas vezes a gente almeja as coisas boas, mas esquece do processo, né? Exatamente, né? Para a gente até para a gente alcançar esses patamares, né? E a gente está, todos nós estamos imersos nesse processo, né? E essa encarnação nos proporciona essa oportunidade valiosa, né? O É a, trabalho mediúnico nos proporciona essas oportunidades também, né? é a caminhada, né, Vitor? Então, e muitas vezes a gente até espera, poxa, eu preciso melhorar tanto, acho que eu não estou pronto para o trabalho, mas se houve o chamado, é porque o próprio trabalho pode nos trazer ali ensinamentos, né, que vão acrescentar e vão nos dar força para a gente buscar as melhorias que a gente tanto estuda, né, que são importantes. Isso aí, Exatamente. meu amigo. Muito bem, segue aí, estou acompanhando aqui. Boa noite a todos. Vamos lá. Sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias ruem princípios convencionais mantidos a títulos de invioláveis durante séculos. Quer dizer, o mundo está mudando, né? Naquela época, imagine hoje a rapidez com que muda, né? A mente humana perplexa é compelida a transições angustiosas, subversão de valores, a experiência social e o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que representam esmagadora maioria em toda parte. Como atender a esses milhões de necessidades espirituais se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura incipiente se não vos transformardes em ímãs que mantenham o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados terrestres, mas aquisição espiritual. Olha que importante, né? Aquisição espiritual, só acessível no templo do espírito.
Faça, pois, mister, acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Não bastará em nossas realizações a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva, como vasto legítimo da sabedoria divina. Sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. Tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. Sem que nos convertamos em luz, no círculo em que estivermos, em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. E no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável na tarefa quanto a evangelização das pessoas. Não busqueis o maravilhoso. A sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Vinculai-vos pela oração, pelo trabalho construtivo, aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. As ordenações que vos ajoulam na paisagem terrena, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os utilizando a vontade e a perseverança, ensejando crescimento aos vossos próprios valores. Cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que muitas vezes imitais a mariposa estouvada. Atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Não intentais o voo sem haver aprendido a marcha. Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino, antes de liquidar os compromissos humanos, né? Então, ou seja, a gente tem que fazer o nosso dia a dia, né? E não esquecer disso, né? Mas lembrar dos planos divinos sempre, né? Impossível é o título de anjos, sem serdes antes criaturas ponderadas. Soberanas e indefectíveis leis nos precidem aos destinos. Somos conhecidos e examinados em toda parte. As facilidades concedidas aos espíritos santificados, que admiramos, são prodigalizadas a nós por Deus em todos os lugares. O aproveitamento, porém, é obra nossa. As máquinas terrestres podem alçar-vos o corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual, com que vos libertareis da animalidade, jamais o desferireis sem asas próprias, né? Ou seja, é aquilo que a gente sempre coloca, né? A jornada do médium, ela é muito do médium só, né? É solitária, é a gente com a gente mesmo. A gente é que tem que progredir com os nossos próprios meios, né? E com todas as dificuldades que a gente enfrenta, né? Na família, no trabalho, no dia a dia, né? Mas é assim mesmo. Bom, vamos lá. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, hein? Só
avisai. A consolação e a amizade de benfeitores, encarnados e desencarnados, enriquecer-vos-ão de conforto, quais suaves e abençoadas flores da alma, entretanto, fenecerão como as rosas de um dia, se não fertilizardes o coração com fé e o entendimento. Só fazer coisa. Com esperança inquebrantável e o amor imortal. Sublimes adubos que lhes proporcionem o desenvolvimento no terreno do vosso esforço sem tréguas. Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés antes de abrigar semelhante propósito. Procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência. Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone. Né? Porque muitas pessoas ainda, mesmo espíritas, vivem de sonhos, né? A gente tem que colocar o pé no chão, arregaçar as mangas e trabalhar. Empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado o bem na esteira de vossos passos. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais chamam-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais entregues à ociosidade. Classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta. Adejam como insetos multicores, tornando a poeira que se alcançaram por alguns minutos. Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias. Participemos do glorioso Espírito do Cristo. Convertemo-nos em claridade redentora. O desequilíbrio generalizado e crescente invadem os departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a própria trégua das lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves, a ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si, encarnados e desencarnados, de tendências inferiores, colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhes os ditames universais. Perorando, Eusébio proferiu bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublimes manifestações de luz fizeram-se, então, sentir sobre nós. Encerrados os trabalhos, os companheiros, ainda presos ao círculo carnal, começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Calderaro conduziu-me à presença do instrutor e apresentou. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, cumulando-me de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Quando Calderaro proferiu aos meus projetos, mostrou-me
Eusébio paternal e sorriso, e expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou-nos puséssemos em contato com o grupo socorrista que o assistente emprestava ativa colaboração. Logo após, retirou-se ladeado pelos assessores que lhe compunham a comitiva. O nobre mentor confortou-me bondoso. Sê feliz. Dirigindo a Calderar o expressivo olhar, acrescentou: dado esse ensejo, conduze-o ao serviço de assistência às cavernas. Tomado de curiosidade, agradeci sensibilizado e dispus-me a esperar. Bom, aí termina o capítulo 2. Eu não vou começar o capítulo 3, né? Mas vejam que discurso que fez esse mentor, né? Imagina quando que a gente vai ter condições de fazer um discurso desse tamanho e com palavras assim tão contundentes, né? Nos conclamando ao trabalho, né? É uma coisa impressionante isso. Então, às vezes eu fico imaginando, né? Quanto tempo será que a gente vai levar para chegar nesse patamar? Quantos séculos será, né? Mas é o caminho de todos nós, né? Mas pelo menos, como diz aí o meu amigo Victor, nós já estamos dando os primeiros passos, né? Isso já é uma grande coisa, né? Conseguirmos dar os primeiros passos. Alguém quer fazer alguma consideração a mais? Ô, Roberto, Pode falar, Vitor. eu acho que assim, tudo que a gente conseguir nessa encarnação, devido a esse despertar dessas possibilidades e tudo que a gente tem acesso, já é muito importante, deve ser muito valorizado, né? Sem dúvida. O problema é que a gente às vezes espera muitas coisas maiores, enfim, mas são os pequenos passos que vão nos fortalecendo, né? Então são muito importantes. Cada vitória que a gente tem, cada vez que a gente conseguir ali se manter calmo, quando a gente levar uma fechada no trânsito, mesmo que lá na frente a gente não fique calmo, mas foi uma vitória, foi uma conquista nossa, né? Então é Exatamente. importante a gente valorizar tudo isso, né? Hoje eu estava ouvindo uma palestra e falaram referente ao Divaldo, que no plano espiritual ele demorou muito tempo para se preparar, Sim, né? Ele teve um preparo muito grande, de muitos e muitos anos, para que ele pudesse desenvolver esse trabalho, né? Então, para nós, né? Nós também tivemos ali o amparo, tivemos o trabalho para que a gente pudesse estar aqui. sem dúvida. Então, que a gente não espere que a gente vá acertar tudo ou grandes coisas, mas vamos nos apegar naquelas que estão ao nosso alcance e valorizar cada passo que a gente dá. Isso aí, É, meu amigo, segue aí. eu acredito que essa encarnação é a grande virada da nossa atual encarnação, né? Essa aqui é a mais importante porque a gente conseguiu entender alguma coisa e está dando passos em relação a isso, né? Coisa que talvez não conseguimos fazer em outras encarnações anteriores, né? Então, essa encarnação é muito importante e a gente tem que valorizar ela, né? Aproveitar ela ao máximo, porque é só assim a gente vai conseguir ter encarnações mais felizes, né? Ou seja, por exemplo, no caso que você citou aí do Divaldo, né? Parece que a Joana de Ângeles começou a planejar isso em 1830, até fazer todo esse trabalho que eles vieram a fazer, né? Então, quer dizer, nós também, como médiums, participamos desse tipo de coisa, né? Bom, mas eu vou encerrar aqui porque está terminando o horário. Vou pedir para a Bia chamar a segunda parte, que está interessante, com o Haroldo, contando coisas que a gente precisa entender. Bom, então eu vou agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite quem não puder ficar e pedir aos bons espíritos que olhem por cada um de nós, porque desta forma nós temos a convicção de que eles estão presentes em nossa vida, né? Nós nunca podemos esquecer disso. Esses irmãos estão sempre ao nosso lado. Jamais deveremos esquecer isso. E agradecer a eles que nos carregam no colo como pequenas crianças que ainda dão os pequenos passos, ainda titubeantes, caindo de vez em quando, mas eles nos levantam sempre. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos. Obrigado.